Oi gente, sejam bem-vindos à primeira atualização da minha série do Básico à Fluência, no qual eu estou aperfeiçoando o meu espanhol, né? No caso, ele tinha parado no intermediário, agora ele deve estar de volta no básico. Na verdade, eu tive a primeira aula, né? Ele tá de volta no básico. Mas assim, não tá tão básico quanto eu achava. Pra quem não me conhece, eu sou Giovanna Natsumi, eu sou poliglota, falo 6 idiomas, mais ou menos. Falo inglês, português, fluente, falo francês avançado, e aí tem... espanhol, japonês e coreano. Eu parei esses últimos 3 no intermediário, só que eu não pratico, né? Porque, assim, japonês mais ou menos eu pratico de vez em quando. Fora isso, né, eu não pratico muito, então eles devem estar de volta ao básico. Por isso que eu estou, né, nessa jornada do básico à fluência, tentando aperfeiçoar esses idiomas. Que assim como eu falei no primeiro vídeo, né, que eu tava explicando por que eu decidi iniciar essa série, eu quero começar a estudar outros idiomas. Porém, né, eu só vou fazer isso quando eu estiver fluente nesses outros três. Assim, não digo fluente, né, não preciso saber tratar sobre ciência, mas, assim, pelo menos ter fluência enquanto eu falo com pessoas nativas, né, pra me comunicar. Especialmente, assim, no âmbito do trabalho também, que eu tenho utilizado bastante. Bom, primeira atualização pra vocês. Eu iniciei as minhas aulas agora na primeira semana de abril. Eu decidi fazer aulas com uma professora, né? Normalmente, o meu estilo de estudo, eu prefiro estudar sozinha, ter ali toda a base e depois iniciar com o professor. Mas, como eu tinha falado pra vocês antes, eu tenho muita necessidade de desenvolver a fala. Então, achei melhor eu falar com uma professora, pedir uma indicação pra uma amiga, pra um amigo. Eu cheguei até essa professora, ela é argentina e a gente tem feito videoaulas semanalmente. Eu fiz a primeira aula e eu percebi, assim, que tá ruimzinho, mas não tá tão ruim quanto eu esperava. Então, basicamente, eu fiz uma introdução, né? Lembrei de muita coisa que eu achei que eu não iria lembrar. A aula inteira, né? 60 minutos que a gente fez de aula, eu conversei o tempo inteiro em espanhol. Obviamente, tinham palavras que eu não lembrava, mas, assim, no geral, foi bem positivo. Consegui falar bastante, consegui conjugar vários verbos corretamente. Eu, obviamente, falei meio tipo, é isso? E ela corrigia, ou ela falava assim, não, é isso mesmo, falou certo. Essa é a minha atualização, meu geral da primeira aula. Minhas dificuldades na primeira aula. Bom, as dificuldades não são exatamente pontuais, né? Elas são mais gerais. Então, por exemplo, parte de vocabulário é uma coisa assim que eu senti bastante dificuldade. Às vezes, né, a gente estava conversando e eu perguntava pra ela, como fala isso? E aí ela me explicava, falava e tal, eu tipo, é verdade, se fala assim, né? E aí eu lembrava de vocabulário, mas no primeiro instante não era uma coisa assim que me via automaticamente. Fora isso, tinha também alguns pontos assim de conjugação de verbo, que ela pediu pra eu olhar o verbo quedar, porque eu esqueci muito o verbo quedar, então ela pediu pra eu dar uma relembrada. Porém, ela avaliou, né, o meu espanhol, falou assim que eu tenho uma boa base, mas que a gente realmente precisa praticar, né, pra tornar, assim, algo mais fluido e também, eventualmente, dar algumas pausas pra gente fazer a parte de gramática, que eu confesso que não é a minha favorita. Agora, explicando um pouquinho pra vocês sobre estilo de estudo, eu conversei com ela e eu falei pra ela que normalmente, né, meu estilo de estudo é algo muito mais ativo. Então, pra mim, eu aprendo muito melhor falando e escrevendo coisas do que, por exemplo, lendo. Obviamente, lendo faz uma parte, né, uma boa parte, mas assim, tem pessoas que aprendem muito mais rápido simplesmente escrevendo. Tem pessoas que aprendem mais rápido lendo. Pra mim, é assim, se eu fizesse um pie chart, um gráfico. Se eu fizesse um gráfico agora, o meu jeito de aprender seria, assim, 40% falando, talvez uns 30% escrevendo, aí mais 20% lendo e, sei lá, 10% escutando, alguma coisa assim. Mas eu aprendo muito mais rápido falando e praticando. E eu falei isso pra ela, né? Isso é uma coisa muito importante pra vocês saberem também qual é o estilo de aprendizagem de vocês. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer aulas individuais ou até em dupla com o professor, é bom você explicar pra eles como você aprende melhor. Assim, se você não sabe, é normal, né? É só você perceber, assim, enquanto você está aprendendo um idioma, aonde você consegue ter mais percepções, onde você consegue processar mais, né, o que você está aprendendo. Bom, se vocês não tiverem a oportunidade de fazer aula individual, for, por exemplo, aula em curso, né, sala fechada, é importante para você saber de qualquer jeito, porque isso vai te fazer avançar muito mais rápido na aprendizagem de um idioma. Eu fui aprender isso, acho que no meu 4º ou 5º idioma, né, porque assim, eu fui aprendendo vários
simultaneamente, se vocês quiserem. Depois eu explico um pouco mais sobre isso. Eu acho que eu já expliquei no TikTok. Eu acho que eu expliquei no TikTok num vídeo curto, mas aí eu faço um vídeo mais longo pra vocês explicando um pouco mais do processo, né? Então, se vocês quiserem, eu explico isso um pouco mais profundo no próximo vídeo. Mas, basicamente, assim, eu fui aprendendo vários idiomas meio que intercalados e alguns ao mesmo tempo. Eu também era bem jovem, fui aprender, né, sobre isso quando, assim, a internet não tinha tanta informação sobre idiomas. Enfim, né, resumindo, eu fui aprender isso com, tipo, uns 24 anos, 25 anos. E agora eu tô aplicando, né, nessa minha estratégia de avançar mais rápido nesses idiomas que eu já conheço, né, até pra eu ir testando, assim, o que funciona pra mim, o que não funciona. Bom, gente, essa foi a minha atualização de hoje. Foi bem curta, né, até porque foi a primeira aula, então as percepções são um pouco, assim, mais vagas, né, é mais uma aula pra ela, saber onde que eu estou em termos de aprendizagem para ela, poder programar as nossas aulas, e é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês também estejam conseguindo avançar na jornada de vocês, né, com a aprendizagem de qualquer outro idioma ou também do espanhol. E a gente se vê na próxima. Tchau!